Muito bom dia a todos e todas. Deixa eu fechar aqui essa janela aqui. Vai fazer barulho. Como vocês estão? Prontas para nossa segunda live aí da nossa maratona Riqueza Feminina. Quero contextualizar para vocês que eu bolei, né? Me veio essa questão da gente fazer essa maratona de lives aí durante todos os dias dessa semana, falando de prosperidade e riqueza, justamente porque esse é um tema que vocês têm me trazido muito. Eu abri uma caixinha recentemente livre, deixei lá vocês colocarem todas as questões que vocês estavam com mais dificuldades, e 99% das dificuldades aí de quem me respondeu foi a questão financeira, prosperidade, rotina. Isso me chamou a atenção porque traz aí uma dor, uma questão nossa, da nossa geração, das mulheres da nossa geração, que estão sobrecarregadas e exaustas, né? Nessa vida moderna aí, da gente conciliar tudo que precisamos fazer. No dia de ontem, a gente falou sobre o dar e receber, né? Foi a nossa primeira live, a gente falou sobre o equilíbrio, né? Entre dar e receber nas relações, no trabalho. A gente falou bastante sobre o sustentar, como que a gente sustenta uma família, como a gente sustenta o sucesso, sustenta o trabalho, se a gente não está com o pé no chão, se as nossas raízes não estão bem plantadas, né? A gente falou também sobre a questão da humildade, de pedir ajuda, de sermos pessoas que dependemos sim de outras pessoas, de outras mulheres, de ajuda, sem que isso seja um demérito, sem que isso faça com que nos sintamos mulheres menos merecedoras, menos mulheres, menos feminina. E hoje nós vamos falar sobre, tô aqui com a minha colinha, a gente vai aprofundar um pouco essa visão do dinheiro, da prosperidade com as raízes. Quando eu falo raízes aqui, eu tô falando do nosso sistema familiar. Por que que o dinheiro, por que que a prosperidade está intimamente ligada e profundamente ligada com quem veio antes do nosso sistema, na nossa família, os nossos antepassados? De novo, eu trago aqui para vocês o que eu quero é que a gente saia do lugar comum, né? Aqui eu não tô falando de que herança, se eu recebi ou se eu não recebi herança. Aliás, herança é um tema que eu ainda quero trazer aqui para vocês, porque ele é um tema muito complexo na visão sistêmica. Mas eu tô aqui falando sobre se sentir merecedora de prosperidade, de dinheiro, de saúde, de felicidade, de bons relacionamentos, de descanso, de realmente trazer para nós mulheres essa possibilidade de sermos pessoas e mulheres felizes e prósperas, né? Aqui não tem a ver apenas com dinheiro. Quando eu falo a lealdade, né, a ancestralidade e o dinheiro, nós estamos falando sobre padrões, sobre modelos que a gente se espelha no sistema família em relação a isso. Então, eu quero perguntar para vocês que estão aí, quando a gente fala sobre dinheiro, qual é a sua primeira lembrança sobre dinheiro? A sua mais tenra lembrança? Isso era fácil na sua família? Isso era difícil? Era um tema conversado entre pai, mãe, vocês? Vocês tinham acesso ao dinheiro da família ou isso era uma coisa que ficava escondida? Seus pais juntavam dinheiro ou seus pais gastavam muito dinheiro, né? O dinheiro dentro da família tem uma herança, tem uma carga simbólica muito importante, talvez mais importante até do que o próprio valor. E isso a gente vê facilmente em famílias, em pessoas que têm todo o dinheiro do mundo e não é suficiente, não se sentem merecedoras, não se sentem felizes.
ou pessoas que têm muito pouco dinheiro na conta e são extremamente generosas, extremamente felizes e realizadas com o trabalho que fazem, com a família que têm. Nós estamos aqui falando de uma herança simbólica, no sentido de quanto mais prosperidade eu tenho, a minha família tem, como que isso é lido dentro do sistema? Mais a gente vai dinheiro é perigoso, então quanto mais dinheiro eu tenho, mais eu posso me distanciar da família. Se eu enriquecer, se eu tiver mais sucesso do que os meus pais, isso vai me distanciar deles, porque eles não tiveram isso na sua própria vida. Dinheiro é só para sobrevivência, tudo que eu ganhar extra não é necessário, não é tão importante. Ganhar dinheiro é um sacrifício e eu preciso me sacrificar grandemente para receber esse dinheiro. É pecado. Ou dinheiro na sua família chegou de que maneira? Isso é muito importante. Como o dinheiro tem chegado na sua família? Através de herança, através de pessoas, né, que trabalharam para que esse dinheiro veio do trabalho de pessoas antes de você. Esse dinheiro vem através do trabalho exclusivamente. Esse dinheiro vem através de pessoas que tiraram proveito de outras pessoas injustamente. E aqui a frase importante, o ponto importante não é quanto você ganha apenas, é o que esse dinheiro, o que esse montante representa para você e para sua família. Se você pensar em você mesma, extremamente bem-sucedida, tá? Rica, sem contar dinheiro para nada. Eu sei que é difícil pensar, mas sem contar dinheiro pra nada, podendo o teu carro que você quer, a casa que você quer, viajar pra onde você quer, a roupa que você quer, né? O dinheiro sem ser um impedimento. Extremamente feliz nas relações, um bom casamento, boa relação com os filhos, com os amigos. Como você vai se sentir perante a sua família? Me escrevam se vocês já conseguem pensar nisso. Como que se você fosse extremamente bem-sucedida, como você se sentiria perante a história da sua família? Seus pais, seus irmãos, seu marido? Quem pode me colocar aí? Quem pode me dizer? Existe uma grande questão do dinheiro espelhando essas distantes. A Mari colocou. Sempre surge um pouco de culpa. Exatamente. O que mais? Obrigada, Margarete. Seria a primeira mulher a fazer isso, ou seja, corre risco no sistema as pessoas que são as desbravadoras. Quem desbrava algo novo no sistema corre um grande risco de não pertencer e muitas pessoas não suportam esse risco e preferem então não mudar o padrão. O que mais? Como que o dinheiro espelha essas lealdades sistêmicas? Como que a ancestralidade vai aí nos dizer o que o dinheiro representa? Primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar a história dos nossos pais. Vamos começar pelo simples. Tenho muito medo da rejeição, exatamente. Se o seu pai faliu tentando empreender, como é o caso do meu pai, do meu avô paterno, isso tá escrito aqui, ó, no seu DNA, que empreender é muito arriscado. Eu tive essa conversa com meu pai, Pai, o que você acha de eu sair do CLT e viver uma vida mais feliz empreendendo? Ele, minha filha, eu te dou todo o apoio, vai fundo. Mas você não acha que isso é arriscado? Ele, é muito arriscado, é verdade, eu acho, né? Mas eu precisei quebrar esse padrão e tentar
fazer a minha história. Pode ser que eu tenha sucesso, pode ser que alguma coisa aconteça nesse meio do caminho, mas vejam como esse tema na minha família é muito sensível. Se a sua mãe, se a sua avó foi dependente financeiramente dos homens da família, como que é para você ser a primeira mulher independente financeiramente dos homens? Essa daí, gente, na nossa geração de mulheres 30, 40, as de 20 ainda não sei se estão nesse nível de maturidade, mas as de 30, 40, 50, nossa geração, nós já não dependemos mais dos homens. Nós fomos criadas, né, por essa mãe que dependeu, essa mãe que não sabia como lidar com o próprio sucesso, dizendo: minha filha, você não precisa depender de homem para nada. Minha filha, tenha independência financeira, tenha sucesso, estude, fale inglês, não dependa de homens para nada. E aí, o que a gente fez? A gente casou, a gente teve filhos, a gente quer se relacionar, a gente quer ter um parceiro, a gente ganha mais que o parceiro, nós falamos sobre isso ontem, né? O quanto isso causa raiva no sistema, quando a gente ganha mais do que o parceiro, como isso realmente desequilibra essa relação, se não bem azeitada, se não bem conversada, né? Mas aí a gente não sabe o que fazer com esse dinheiro quando a gente ganha mais do que o parceiro. Quando a gente faz o que a mãe mandou, que era ser bem-sucedida, a gente não sabe o que fazer com isso. A gente se endivida, a gente compra roupa sem precisar, esse dinheiro some. Não é uma coisa doida? O dinheiro some. E some também a alegria de ter esse dinheiro, de gastar esse dinheiro. Quando esse dinheiro pesa, por exemplo, no casamento, nas relações internas aí do casal, tá? E aí eu trago uma pergunta para você. Se você já entendeu isso, que estamos aí com essa carga emocional anterior dos nossos pais, das pessoas que vieram antes em relação ao dinheiro, o que acontece quando a gente deseja ir além dos nossos pais, ganhar mais do que os nossos pais, ter patrimônios maiores do que os nossos pais, ter mais estudo, ter um casamento feliz? Aqui nós estamos falando de prosperidade em todos os ambientes, né? Em todos os aspectos aí. O que acontece? Já que eles vieram antes, já que eles nos deram a vida e a gente veio depois, qual é o sentimento quando a gente quer ultrapassar, esse teto que a gente parou? O que acontece? A Renata colocou: minha mãe não me incentivou, mas fui pra vida porque não queria ser como ela. Quando consegui, meu pai tinha orgulho, hoje dificuldade em receber. Entendi, Rê. Uma mentoria. E eu e meu marido, a gente tava falando: bom, mas nós dois juntos ganhamos muito mais do que os nossos pais já sonharam em ganhar um dia. Nós temos um patrimônio melhor, nós temos um casamento melhor. Por que que a gente sente que ainda precisa crescer mais se a gente já é tão mais do que os nossos pais? E a terapeuta falou assim pra gente: por que vocês estão colocando um teto sobre a cabeça de vocês? Por que vocês acham que aonde vocês chegaram já é o máximo que vocês podem ir acima dos pais de vocês? E ela fez uma pergunta: se vocês fossem ainda mais bem-sucedidos, o que os seus pais iam ficar felizes ou tristes? Olha lá, Nathalie colocou: sempre recebi incentivo para ganhar dinheiro, mas quase como uma obrigação, um peso, era um dever ser bem-sucedida. É verdade, Nath, é isso mesmo. Era um dever, nunca foi uma escolha. Talvez se a gente tivesse tido escolha de equilibrar mais vida pessoal e vida profissional, nós tivéssemos
lá atrás, 25 anos atrás, feito escolhas diferentes. Desde a faculdade eu faço essa leitura de mim, desde a faculdade que eu teria escolhido, desde o tipo de trabalho que eu teria escolhido. Na minha época de faculdade, mal se falava sobre empreendedorismo, mal se falava. Empreendedorismo materno, feminino ainda, que a gente fala hoje, imagina, isso daí era só para os big sharks, só para os homens héteros brancos. Então, de novo, voltando no teto. Quem disse pra gente que o nosso teto é onde a gente está? Quem disse pra gente que o dinheiro que entra não é um dinheiro saudável que vai trazer ainda mais alegria para o nosso sistema? Se você quer realmente prosperar, gente, isso é forte que eu vou falar para vocês. Se vocês querem realmente ter prosperidade, vocês precisam tomar o lugar de vocês na família, tomar o lugar de vocês na família. Ontem a Luísa acabou de entrar, a gente estava numa constelação que falava justamente sobre isso. A cliente disse: Eu não acho o meu lugar, eu não sei onde é o meu lugar. A primeira coisa é tomar o seu lugar de força na vida. Qual é o seu lugar entre os irmãos? Você é mãe ou pai dos seus pais? Você é mãe do seu marido? Você é filha das suas filhas e dos seus filhos? Tome o seu lugar de força. Se você não está no seu lugar de força, a prosperidade não faz nem sentido. Segundo ponto, não deixe que o teto da sua prosperidade tenha a ver com o teto das pessoas que vieram antes. Era outro momento, eram outras questões, eram outros padrões, era outro momento de vida. Não honre essas pessoas através da vida delas, honre elas tendo uma vida muito mais próspera. Elas vão ser imensamente felizes se você for ainda mais bem-sucedido do que elas, porque vai fazer o todo o trampo, todo o trabalho, todo o suor, dedicação e lágrimas delas terem valido a pena. Vocês sabem que isso na constelação é muito forte. Quando a gente faz valer a pena o destino de alguém que veio antes, isso para em nós é um vulcão, é uma força propulsora. Sabe aquele vum do, dos do turbo lá de carro, de foguete. É como se esse caminho já tivesse aberto. Por que, que a gente não está passando por ele da melhor maneira? Olhando para a história dos pais de vocês, dos avós de vocês. 5 segundos. Fechem os olhos. Fechem os olhos e olhem aí de onde vocês estão na tela mental, no olho fechado de vocês. Olhem para todos os seus familiares mais próximos. Pai, mãe, avós maternos, avós paternos. Olhe para eles, atrás, se for possível, vejam seus bisavós, de onde eles vieram, qual foi a história que vocês sabem deles. E olhando para cada um deles, se dê conta agora do que você está repetindo em relação à prosperidade, ao dinheiro e à felicidade. O que você está se limitando para ser igual a eles? Qual é o teto que você está se colocando, está se impondo para satisfazer eles, para não se destacar dessa família e correr o risco de não pertencer mais. Sendo que isso é impossível. Você sempre vai pertencer. Você pode não pertencer mais quando você sai do seu trabalho, mas na sua família, o seu lugar é de nascença.
Ninguém ocupa o seu lugar. Então, por que você tem esse medo de se destacar, de ter ainda mais dinheiro, de ter um trabalho mais feliz, de ter uma vida mais próspera, um marido, um relacionamento mais feliz? Por que você não coloca em prática os seus próprios desejos na maternidade? Porque você está num trabalho que está pagando bem, mas está te afastando da sua família. Por que não recomeçar? Vão abrindo os olhos. A Nathalie coloca aqui: o que vem na minha mente é que tem que trabalhar muito, quase um sofrimento para ter um dinheiro digno. Nath, eu acho que essa é a maior crença limitante da em relação ao dinheiro. Que dinheiro é sofrido, que precisa de muito sofrimento para termos o merecimento de gastar esse dinheiro. E quando o dinheiro é tão sofrido assim, a gente gasta esse dinheiro no médico. A gente gasta esse dinheiro com culpa. A gente gasta esse dinheiro com os outros e não com a gente, porque, né, a gente também não merece tanto assim. Brasil, essa conta não fecha. A Renata, todos os meus avós, trabalho, cansaço e perdas devido a mudanças para prosperar. Pois é. Como empreender, como prosperar. E aí o empreender não é fora do CLT também não, né? Como ter uma carreira dentro do CLT mesmo de muito sucesso quando a gente está falando disso, ó. Que trabalho digno é trabalho pesado. Se a gente conversar com os nossos avós, bisavós que imigraram para o Brasil, Renata, e a gente perguntar para eles o que é um trabalho digno, é carpinar, é roça. A minha avó, meus avós sempre falaram isso. Num sentido assim, vocês não sabem o que é se esforçar, vocês não sabem o que é cansaço, vocês não sabem o que é tal coisa, porque vocês não trabalharam na roça como a gente, com 7, 8 anos. É verdade. Eles não estão exagerando. Eles estão falando a verdade de acordo com o prisma deles. Essa foi a história deles, colheita de café e algodão. Por que que a gente coloca isso num balaio de se sentir inferior aos nossos ancestrais? Porque hoje a gente trabalha no ar-condicionado e no home office. Vocês já pensaram nisso? Nós crescemos ouvindo isso. Olha, duro mesmo é ser coletor de lixo. Duro mesmo é qualquer outra coisa que não o que a gente faz. Vocês entendem como isso está impregnado na nossa mente? E aí a gente tem um trabalho bacana, um trabalho que a gente gosta, a gente tem um trabalho que rende muito, que faz a gente ganhar bem, e a gente não se sente merecedora, porque afinal de contas a gente chega em casa e ainda tem energia para fazer outra coisa. A gente dá conta, a gente tem um trabalho que a gente ama, a gente ganha bem. E aí a gente fala, tem alguma coisa errada, porque eu precisava estar sofrendo aqui. Como você não está sofrendo, o que você faz? Você gasta o dinheiro, você sofre fazendo dívida, você sofre se colocando acima do seu marido, você sofre, você arruma um jeito de sofrer para merecer essa felicidade, para merecer esse dinheiro e essa prosperidade que, por conta desses ancestrais que trabalharam na roça, que abriram caminho para você, você, ao invés de aproveitar isso, aí quer se colocar lá para baixo. Faz sentido o que eu tô falando ou é muita viagem? Coloquem aí. Se for viagem, vamos viajar, mas coloca aí. Tem uma frase aqui que é: prosperar com alma é seguir em frente
mente com consciência, não por rebeldia ou por compensação. Você não está atraindo a sua história se você for bem-sucedida. Você está dando continuidade à vida. Olha que lindo. Olha que mudança de perspectiva da vida, do dinheiro, da prosperidade e do trabalho. Se eu entender que para honrar esses bisavós que trabalharam, que vieram da Itália no navio, que quase morreram de peste e que trabalharam desde os 7 anos com enxada, a minha mãe, a minha avó que costurou para fora, que cuidou do sogro doente, que tinha um meu avô que bebia, minha mãe que trabalha desde os 11 anos, que cuidou dos irmãos, que casou com 19 anos. Para a gente honrar tudo isso, a gente não precisa fazer a mesma coisa. A gente já aprendeu a lição com eles. Então, para a gente honrar com a maior dignidade e humildade possível, é falando obrigada, obrigada. Eu sigo agora para mais. Eu sigo para o sucesso. Eu sigo dando continuidade à vida que vocês me deram. Ou vocês querem que os seus filhos, né? Porque hoje nós estamos falando aqui. A gente que tem filhos, vamos deixar eles fazerem a mesma coisa? A gente vai contar para eles essa história triste de novo? Que aí, quando as nossas filhas, nossos filhos puderem ter empregos ainda melhores do que os nossos, eles vão pensar assim: ai, mas a minha mãe, ela sempre teve um trabalho CLT, ela foi super bem, né? Mas ela sempre falava que o que ela queria mesmo era fazer outra coisa da vida, mas ela nunca conseguiu, porque ela tinha que sustentar a gente, né? Ela botou a gente na melhor escola. E aí ela não podia fazer o que ela queria porque ela tinha que sustentar a gente. Que criança quer pagar esse preço, Brasil? Se a gente está pagando esse preço, então que isso termine na gente. Que a gente não passe isso para frente, porque agora a gente tem consciência. Agora a gente tem entendimento. Se a gente viu, não dá para desver. Você não está atraindo a sua família se você fizer diferente, se você for bem-sucedido e próspero. Você está abrindo um caminho maravilhoso para quem está vindo, ó, logo atrás, que vai ter os percalços, vai ter as dificuldades, mas já não vão ser mais as suas. Por que que uma família que era pobre agora não pode ser rica? Na sua geração. É, Brasil. Eu vim aqui para trazer verdades e usar na minha própria vida, que acabei de pedir demissão do emprego de 20 anos de CLT. Primeiro mês que eu não vou ter salário CLT na minha conta. Tudo que eu tô falando, eu tenho 2 ouvidos para ouvir. Não é fácil. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer deixar alguma coisa aí no final para a gente encerrar a live de hoje? Foi mais rapidinha também para não ficar muito extensa. De novo, estou colocando ela em formato de podcast. A de ontem já está em formato de podcast. Vou colocar também no YouTube para quem quiser ver e ouvir. E amanhã falaremos sobre dinheiro feminino é diferente. Prosperar sem abrir mão de si mesma. Que legal. Então a gente começou falando do se sustentar, a mulher que sustenta, quem cuida da gente enquanto a gente cuida. Hoje a gente falou sobre a ancestralidade e o dinheiro. E amanhã a gente vai falar sobre o dinheiro feminino. Não vou nem dar spoiler, deixa para amanhã que a gente vê, avisa, manda depois essa live para quem interessar, para quem você achar que vai se beneficiar, tá bom? E a gente se vê amanhã, aí sim, às 11 horas, tá bom? Beijos, beijos, beijos. Beijo, Nath. Beijo, Rê. Beijo a todas. Nos vemos. Até amanhã.